Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Rec Home. Aqui a gente fala sobre produção musical em home studio. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre monitores e fones de referência. Como é que você deve ouvir aquilo que você está produzindo para não cometer erro, não deixar sobrar alguma coisa ou outra. Enfim, vamos rodar a vinheta que a gente vai contar para vocês. Bora lá! Bom, então vamos começar falando de como a gente faz aqui no nosso home studio. Quando a gente conversa aqui com vocês, a gente tem esses microfones que vão lá para a interface, você já sabe disso, você já viu o vídeo anterior. E a gente monitora com esses fones aqui, que são fones na realidade de retorno de palco, que é um baita de um custo-benefício, né? É um sonzão esse fone. Ele não é um fone para mixagem. Pra ser honesto, eu já tentei mixar com esse fone assim, e a minha mix ela ficou muito grave, ficou muito escura. Porque esse tipo de fone, ele tem uma resposta em frequência nas altas muito forte, né? Ele é muito brilhante. Mas esse tipo de fone, ele é bacana, assim, para começar. É o KZ, ele é in-ear, relativamente barato, você compra ele direto da China. O Glauber usa, eu acho que é o KZ4, que existem alguns modelos, né? E é pela quantidade de drives, que são alto-falantes, cada um foca mais numa frequência ou outra. Mas, já dica pra você também, é um fone legal pra você usar assim, se você estiver gravando alguma coisa na sua casa. Mas também é legal pra você ouvir música. Conforme você vai entendendo e compreendendo como é que é a resposta de frequência desse tipo de fone, você pode até usar ele como uma forma de check, né, da sua mix. Então você tá aqui mixando, seja na sua caixa de referência ou no seu fone de referência, que a gente vai falar daqui a pouco, mas você vai meio que fazer a prova dos 9, ouvindo num fone como esse, ouvindo no carro, ouvindo em outros dispositivos, para que você consiga, de certa forma, avaliar se você está acertando ou está errando e ter vários aspectos, né? Vários pontos de vista diferentes. E esse fone é um fone bem interessante, assim como entrada, bem bacana para começar a brincar dentro de um home studio. Então, esse fone cumpre o propósito dele por causa disso, por ser uma referência, puxar um pouquinho mais ali para agudo. Mas quando a gente fala de produção, a gente precisa ter um fone que seja o mais flat possível. Exato, né? E não é um som bacana de ser ouvido, assim, ele não é gostoso, ele não é agradável. Ele é um tipo de resposta em frequência que existe para te mostrar eventuais falhas em termos de mixagem, em termos de equilíbrio e balanço de frequências da sua mix, né? A gente tem aqui um fone de ouvido, que esse é o que vem no kit da Scarlett, né? Isso aí. É um fone de ouvido fechado. O modelo dele aqui é o HP60 MK3. É um fone que tem uma boa resposta em frequência, ele é relativamente flat e é interessante para você que está construindo um home studio. Qual que é o grande benefício desse tipo de fone? Você não precisa ter um ambiente 100% tratado para começar a fazer a mixagem das suas músicas, né? Você basta ter um fone de relativa qualidade para ouvir de maneira flat aquilo que você está produzindo e já conseguir entregar alguma coisa sem precisar tratar uma sala ou sem precisar gastar rios de dinheiro tratando e fazendo isolamento e tratamento acústico da sua sala. Outro ponto positivo e interessante de fone é que você não precisa estar parado num determinado ponto dentro da sua sala que o pessoal chama de sweet spot, né? Que é aquele ponto que forma um triângulo equilátero entre a sua cabeça e os dois monitores de referência, que é aquele ponto em que você tem o máximo de equilíbrio de frequências e de imagem estéreo quando a gente está falando de caixas de som, né? Você vai estar sempre no sweet spot quando você está com um fone de ouvido. Outro ponto positivo do fone de ouvido, para mim, é o custo-benefício. Um fone de ouvido como esse, ou de até marcas um pouco mais avançadas, como por exemplo o que eu tenho, que é o AKG, que ele não é totalmente fechado, ele é semi-fechado, né? Ele custa por volta de 450 a até 550 reais, né? Para mim é uma vantagem, porque você já compra um dispositivo como esse e já começa a produzir no dia em que você recebe esse equipamento, né? Porque só os monitores de referência já começam a partir de, sei lá, R$ 1.500, R$ 2.000.
apenas um, e você não precisa ter um tratamento acústico da sua sala associada à utilização desse tipo de equipamento, né? Tem a questão também dele ser mais leve, dele ser mais prático, você não está amarrado à sua sala, então você pode levar eventualmente até para uma viagem, alguma coisa desse tipo, leva o seu notebook, leva o seu fone de ouvido e lá você consegue trabalhar sem nenhum tipo de influência do meio externo, como barulhos. E conforme a pessoa vai criando experiência naquilo que ela está fazendo, dá até para mixar com esse fonezinho de referência, com esse KZ que a gente tem aqui. Por quê? Porque você já conhece a resposta em frequência desse fone, do equipamento que você está usando. Então tudo começa a ficar mais fácil. Quais são as desvantagens, na minha visão, de mixar com um fone de ouvido? Primeiro, você vai ter, de fato, a total noção da imagem estéreo que você está fazendo. Então, quando você coloca um instrumento no L e outro instrumento no R, né, você vai ouvir apenas o primeiro instrumento no L e o segundo instrumento no R. Não vai existir aquele efeito que a gente comentou nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card, aquele efeito Haas, né, que é a influência de uma caixa de som nos dois ouvidos. Você não vai ter isso. A sua experiência em mixar dessa forma vai ser uma experiência mais única, né? Você vai ter, de fato, uma separação da imagem estéreo da mixagem que você está fazendo. Mas, para quem é acostumado a mixar em monitores de áudio, pode soar até meio estranho, por não ter essa influência de uma caixa nos dois ouvidos. Não, e acho que também tem a desvantagem de você ficar preso ali na mesa, né? Não, Total. Você vai pegar um negócio, eu tiro o fone. Beleza. Agora vamos pros pontos positivos dos monitores de referência. Ah, cara, pra mim, o grande ponto positivo é que você tá ali sentindo, de fato, a pressão sonora da música, cara, que você tá fazendo. É isso que a gente gosta. Levando em consideração que você está numa sala corretamente tratada e que você está no sweet spot, você está sentindo a pressão sonora da música, você está conseguindo ter a real noção da imagem estéreo que você está preparando daquela música, você consegue identificar falhas ou interferências das frequências que eventualmente num fone de ouvido você não vai ter, principalmente por conta do efeito Haas que eu comentei. Às vezes uma frequência que está saindo só na caixa L pode interferir na que está saindo só na caixa R. Então, dentro de um ambiente tratado e de um estúdio bem tratado com monitores de referência, cara, é muito mais rápido e muito mais prazeroso você mixar num ambiente como esse. Você rapidamente chega a um resultado interessante. Eu tenho uma KRK, esse modelo já saiu de linha, eu comprei ela usada, é uma VXT4, que o falante aqui é de 4 polegadas, pesada pra caceta, eu tô feliz pra caramba com ela. Acho que o que eu queria aqui era justamente sentir a pressão no peito das coisas que eu tava fazendo aqui. Mesmo sabendo, aqui no estúdio a gente, como eu já tinha falado, a gente tem alguns painéis, a gente tem um tratamento mínimo aqui no estúdio. Eu sei que se eu fosse mixar alguma coisa, tipo, pra vender, eu teria que usar um fone de verdade aqui. Mas, de qualquer forma, isso aqui serve pra mim pra, uma primeira análise de como é que estão as coisas, uma análise fina pra checar alguma coisa depois, e a pressão no peito que vem mesmo também. A potencial grande desvantagem das caixas de som é que você precisa, obviamente, ter um ambiente tratado, senão você vai ter ondas estacionárias na tua sala, você vai ter áreas de reflexão. Em algumas regiões da sua sala, algumas frequências vão estar sendo anuladas, outras vão estar sendo reforçadas, né? Então, você precisa ter um tratamento acústico muito bem feito para que você atinja o sweet spot também da sua audição, que é por volta de 80 até 85 dB SPL, né, de pressão sonora. Não é lá um volume muito baixo. Então é possível que você já comece a incomodar, sei lá, vizinhos ou eventualmente quem mora junto com você. Então, se você não tiver uma sala tratada e com algum tipo de isolamento acústico, esse tipo de equipamento pode começar a atrapalhar
e eventualmente você não vai conseguir chegar naquilo de melhor que o equipamento consegue oferecer para você, que é a precisão na hora de tomar alguma decisão de mixagem. E é engraçado que existe até o meio termo, não sei se você já viu, alguns plugins, eles recebem do usuário qual é o fone de ouvido que ele está colocando, abre-se a webcam do seu computador e você diz qual que é a distância entre um ouvido e outro, e ele consegue capturar o movimento da sua cabeça e ele emula um som de sala, por exemplo, do Abbey Road ou de algum estúdio, sei lá, do Capitol, de várias salas diferentes, para que você, usando um fone de ouvido, consiga emular o som de uma sala muito respeitada de estúdio. Existe essa solução meio termo, você está mixando com fone de ouvido, mas o que você está ouvindo, na verdade, é uma simulação de caixas de som numa sala excelente, com um tratamento excelente. Serve para quem já teve esse tipo de experiência e agora está começando a entrar no mundo da mixagem através de fone de ouvido. Caramba, que incrível! É muito louco, né? E por falar em evolução de tecnologia, a gente também já começa a ouvir sobre produção musical através do áudio imersivo. O que é esse áudio imersivo? Com um dos grandes exemplos é o tal do Dolby Atmos, né? Ele é um pouco diferente do Surround, né? Que é aquele esquema de som 5x1, 7x1, em que você tem várias caixas de som e um subwoofer, e na hora da mixagem você coloca um instrumento numa caixa, outro instrumento em outra caixa, e assim você tem um espalhamento do som em 3D. Esse novo esquema do áudio imersivo, ele não depende de tantas caixas de som para simular a emissão de sons de um determinado local da sala. Então é uma tecnologia nova, na verdade não é tão nova assim, mas ela está começando a ficar cada vez mais popular agora. Ela é muito focada em cinema, mas alguns artistas já começam a desenvolver mixagens de áudio, de música em Dolby Atmos ou em som imersivo. Algumas plataformas digitais, se eu não me engano, o iTunes ou Apple Music, já conseguem transmitir áudio desse tipo de formato, mas fica aí um bônus para vocês saberem que já existe uma evolução da mixagem já numa nova tecnologia, né? Mas qual é a minha dica? A dica aqui do Rec Home é: foque em fazer a sua mixagem dentro do seu home studio soar bem no sistema tradicional, no sistema estéreo ou mesmo nas caixinhas de som. Sempre faça um check em fones de ouvido de menor qualidade, faz o check no carro, na TV, no radinho de pilha, porque se a sua música soa muito bem nesse esquema, ela vai soar muito bem em qualquer outro tipo de forma de reprodução, seja em fone de ouvido, em monitores ou no sistema de áudio imersivo. Foque em fazer o seu LR hoje, tradicional, funcionar muito bem. E aí eu não tenho nenhuma dúvida que o seu som vai ficar muito bom em qualquer outro tipo de tecnologia. Show de bola. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta pra gente, vocês acham que a gente tá correto no que a gente tá comentando aqui? Como é que vocês costumam produzir a música na casa de vocês? O que vocês usam? O que vocês acham que tem de vantagem, que tem de desvantagem? Deixa a gente saber nos comentários aqui. Muito obrigado se você ficou até aqui. Não esquece de se inscrever no canal e dar o like, por favor. Isso ajuda a gente pra caramba. Compartilha com os amigos. Compartilhe com os amigos. E fique à vontade pra dar sugestões, pra perguntar alguma coisa aqui pra gente. Quem sabe a gente não pode fazer algum vídeo respondendo a sua pergunta. Então, é isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.